Olá, meu nome é Igor Sato Procopiak, faço graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou bolsista pelo CNPq. A pesquisa na qual estou envolvido consiste na avaliação dos esforços aplicados ao grão de propelente em um projetil com sistema Base Bleed. Inicialmente eu vou explicar um pouco sobre o sistema Base Bleed no que diz respeito à atuação do grão de propelente em si. O projetil, ao ser disparado, percorre uma trajetória imerso no ar. Por causa disso, esse corpo balístico sofre influência direta das forças aerodinâmicas provocadas pelo ar. Uma região de destaque em virtude dessas forças aerodinâmicas é a área da base do projetil, onde se forma uma região de baixa pressão que reduz o alcance do corpo. Com o inserimento do propelente na base do projetil, será gerado um escoamento de gases a partir da queima do grão de propelente, através de um orifício de diâmetro fixo, que tem como principal objetivo preencher essa região de baixa pressão. Isso fará com que o alcance do corpo balístico seja otimizado. O grão de propelente utilizado no sistema Base Bleed apresenta uma formulação química semelhante ao de motores foguete, por se tratarem de compósitos de matriz poliuretana usando o HTPB como poliol reforçado, com partículas de sal oxidante, tipicamente o perclorato de amônio. A geometria do grão, indicada na imagem, é uma das configurações geométricas do grão de propelente utilizadas no estudo. Esse material de propulsor é produzido no Laboratório de Materiais do Instituto de Pesquisas da Marinha, os quais são produzidos em diferentes concentrações químicas para testar o comportamento do material, a fim de se obter o melhor aproveitamento do mesmo. Com isso, nesse laboratório, fazemos ensaios mecânicos para identificar as propriedades dos materiais de estudo. Neste slide é possível ver o gráfico tensão-deformação de um dos corpos de provas produzido, dada uma certa formulação pré-determinada. Aqui à esquerda do gráfico, alguns dados coletados de uma certa espécie de amostra foram encontrados. A tensão máxima alcançada por esse corpo de prova, seu módulo de elasticidade e o alongamento do corpo no momento da ruptura. Agora eu vou apresentar as cargas que são aplicadas ao projetil e, por transmissão de esforços, ao grão de propelente. A primeira carga de destaque é aquela proveniente da explosão do disparo do corpo balístico. A segunda carga é referente ao arrasto gerado pelo ar no nariz do projetil. E a terceira carga é referente ao empuxo gerado pelo escoamento dos gases, mas chega a ser insignificante na aplicação do Base Bleed, pois o propelente nesse caso tem o único objetivo de preencher a região de baixa pressão produzida na base do projetil durante seu deslocamento. É importante verificar também que essas cargas exercem esforços de compressão e apresentam a mesma orientação do eixo do projetil. Então, a força resultante aplicada nessa direção, que chamarei mais para frente de força longitudinal, é dada pelo somatório das forças de explosão, do disparo e do arrasto. Uma vez que o grão está confinado dentro da câmara de combustão do projetil, ou seja, toda a sua superfície externa está em completo contato com as paredes internas da câmara de combustão, a deformação produzida pelos esforços de compressão de origem longitudinal farão com que o mesmo corpo produza uma deformação latitudinal positiva. Porém, pelo seu confinamento, essa deformação não será produzida, o que irá gerar uma carga de reação das paredes da câmara de combustão para descontar essa deformação nula. Partindo agora para um estudo de tensões no corpo de análise, a tensão longitudinal é dada simplesmente pela razão entre a força resultante longitudinal e a área da seção transversal do grão. Como não se sabe a magnitude da força da reação produzida pelas paredes da câmara de combustão na direção latitudinal, foi utilizada a lei de Hooke generalizada para encontrar uma expressão para a tensão latitudinal em função da força longitudinal. Substituindo os índices da equação pelos índices longitudinal e latitudinal, a lei de Hooke generalizada é dada pela equação presente na região superior do slide. Resolvendo essa equação, lembrando que a deformação latitudinal é zero, a tensão latitudinal é dada pela equação destacada pelo contorno em vermelho, que é a função da força longitudinal, da área transversal do grão de propelente e do coeficiente de poação, que é uma propriedade do material. Agora que foram encontradas equações para as tensões longitudinal e latitudinal, pode-se iniciar no estudo das tensões principais. Para isso é selecionado um ponto infinitesimal qualquer presente na superfície do grão. Então, utilizando a equação presente na região superior do slide, onde a tensão na direção x é a tensão latitudinal e a tensão na direção y é a tensão longitudinal, as tensões máxima e mínima aplicadas ao ponto de análise são dadas pelas equações destacadas pelo contorno em vermelho. Ambas as expressões têm sinal de menos, indicando que são tensões produzidas por compressão.
Portanto, o estado plano de tensões, levando em destaque as tensões principais, é dada dessa forma, onde a tensão mínima é a própria tensão longitudinal e a tensão máxima é a própria tensão latitudinal. Uma vez determinadas as tensões principais, pode agora iniciar um estudo de critério de falha do material. Para esse estudo foi utilizado o critério de falha de von Mises, ou teoria da energia de distorção máxima. Nessa teoria, as tensões principais se relacionam com a tensão de escoamento do material. Resolvendo essa equação, utilizando as expressões das tensões principais obtidas anteriormente, obtém a expressão destacada pelo contorno em vermelho relacionando a força longitudinal conhecida, a área da seção transversal e o coeficiente de poação do material com a tensão de escoamento do mesmo. É importante realizar uma análise dessa expressão para se determinar se o material sofre a falha durante o seu uso ou não. Para isso, o lado esquerdo da equação precisa necessariamente ser inferior ao lado direito, pois caso essa necessidade não seja cumprida, ocorrerá a falha do mesmo, o que pode comprometer a taxa de queima do grão e, por consequência, comprometer o alcance do corpo balístico. Portanto, a relação descrita é dada por essa equação. Gostaria de agradecer a oportunidade da participação no evento, ao meu orientador Maurício e ao CNPq pela oportunidade de trabalhar nesse projeto. Obrigado.